Muito boa tarde, este é o canal do Boi News, quarta-feira, 3 de novembro, também pelo Facebook e portal sba1.com. Segue na Escócia a Conferência do Clima das Nações Unidas, a COP26. O Brasil já anunciou a meta de reduzir a emissão de gases poluentes dos atuais 43% para 50% até 2030. A meta para um cenário de carbono neutro é de até 2050. O governo anunciou que já desenvolve programas de sucesso, como o Plano ABC e, a partir deste ano, o ABC+, até 2030. São tecnologias de baixa emissão de carbono a mais 72 milhões de hectares de terras agricultáveis, informou a ministra da Agricultura, Tereza Cristina. O resultado, segundo ela, é a mitigação da emissão de mais de 1 bilhão de toneladas de CO2 equivalente. E ontem, uma centena de países assinou acordo para a redução das emissões de metano, gás mais danoso do que o CO2 na atmosfera. A redução deve ser de 30% na comparação ao que foi reduzido no ano passado até 2030. O Brasil foi citado como o 5º maior emissor de metano e a agropecuária foi um dos setores responsabilizados pelas emissões. As cidades também têm o seu peso. Já temos a receita da Embrapa Gado de Corte para produzir a carne carbono neutro, por meio de sistemas de integração, agricultura, pecuária e floresta. Temos também a receita para fazer animais mais precoces, que emitirão menos gases em suas vidas. Mas para tudo isso é necessário investimento. Sem dinheiro, os acordos ficam só na expectativa. Os países mais ricos falam em direcionar as riquezas mundiais para proteger o meio ambiente. E para que a COP26 tenha razão de ser e sucesso na realização, agora é pensar nas estratégias de financiamento da chamada economia verde mundial. E 8 grandes empresas do setor financeiro e do agronegócio se comprometem a investir 3 bilhões de dólares para acabar com o desmatamento ilegal. Ao vivo da BBM em São Paulo, as informações de Walter Pulga Júnior. Boa tarde, Pulga. Boa tarde a todos. 8 grupos do setor financeiro e do agronegócio firmaram um compromisso logo no início desta semana, Zaidan, na COP26, para tornar possível investimentos de 3 bilhões de dólares na produção de soja e na criação de gado livre de desmatamento na Amazônia, no Cerrado e também no Chaco. Assinaram o compromisso, o Fundo de Impacto Holandês Green Fund, o fundo AGRI3, gerido pelo banco holandês Rabobank, a Fintech do Agro brasileira, o Grupo Gaia e mais, a gestora JGP Asset Management. Fora isso, também assinaram esses documentos a Syngenta e a consultoria Sim. Mais do que isso, a seguradora Verte também participa dessa assinatura, do que eles chamam de Finanças Inovadoras para a Amazônia, Cerrado e Chaco, que foi criado pelo Programa Ambiental da ONU, aliás, o que já foi divulgado em março deste ano. Mas essa iniciativa de Finanças Inovadoras para a Amazônia quer atrair mais signatários, viu, Zaidan? Seus criadores almejam alcançar aí 10 bilhões de dólares em compromissos, sendo 1 bilhão de dólares em desembolso até daqui a pouco, 2025. O plano é incentivar financiamento e investimento nos 3 biomas que aceleram essa transição do modelo de produção atual, incentivando aí a produção agrícola em pastos que hoje estão degradados e elevando a produtividade da pecuária com intensificação. Ou seja, a iniciativa privada já se estrutura para também aportar recursos para preservar o meio ambiente. É com você, Zaidan. Muito obrigado, Walter Pulga Júnior. E na sessão de hoje da COP26, o representante dos Estados Unidos para questões climáticas, o John Kerry,
disse que os compromissos atuais de redução das emissões de carbono significam que o mundo tem 60% de chance de limitar um aumento médio do aquecimento global a 1,5 graus centígrado, temperatura considerada de controle. Segundo ele, com os compromissos até agora assumidos na Conferência do Clima, cerca de 65% do PIB global estarão cobertos por planos de mudança climática implementáveis. O Canal do Boi apresenta uma série de reportagens gravadas no Pantanal de Mato Grosso do Sul. Ao vivo, o repórter Vinícius Souza conta o que ele viu no bioma desde o ano passado, muito afetado pela forte estiagem. Boa tarde, Vinícius. Zaidan, boa tarde para você e para o pessoal que está assistindo a programação. É isso mesmo, viu? A gente esteve por lá acompanhando de perto um pouco de tudo que tem acontecido, pegando um gancho, inclusive, no que estão comentando aí na COP26. Lá no Pantanal, Zaidan, foi desenvolvido um projeto sobre a pecuária sustentável. A gente está vendo alguns animais aí na tela. A pecuária sustentável é um projeto que foi desenvolvido aqui no Mato Grosso do Sul, na pecuária pantaneira, né, especificamente para aquela região, para trabalhar justamente a questão da emissão de gases. E vem dado muito certo, um projeto que está dando muito certo ali na região, e a gente tem uma reportagem para falar sobre isso. Fala também sobre os impactos dessa seca prolongada, essa estiagem severa que vem atingindo a região pantaneira já há algum tempo. Para se ter ideia, Zaidan, em 1964 o Rio Paraguai registrou 61 centímetros negativos e agora, no ano de 2021, registrou 60 centímetros negativos, ou seja, quase o mesmo número que a gente encontra aí há cerca de 50 anos atrás. Mas o pessoal está trabalhando bastante, buscando aí alternativas para tentar minimizar os impactos dessa seca prolongada. Conversei também com a coordenadora do Centec em Mato Grosso do Sul, a Vanessa, e ela me disse que a previsão aí de chuvas para os próximos meses, novembro, dezembro e janeiro, é dentro daquilo que se é esperado, e a expectativa é que o nível do Rio Paraguai possa voltar a subir nos próximos meses. Mas não basta chover só no Mato Grosso do Sul, a chuva precisa ser na região de Cáceres, no estado do Mato Grosso, para poder então apresentar um nível melhor aqui no Mato Grosso do Sul. Tem mais reportagens sendo preparadas aí junto com a Embrapa Pantanal. A gente está falando sobre os projetos que a Embrapa vem desenvolvendo ali naquela região e em breve informações completas aqui na nossa programação e também no sba1.com. Zaidan, volto com você. Obrigado, bom trabalho, Vinícius. Agora a previsão do tempo. Boa tarde, Ana Flávia. Olá, boa tarde para você, boa tarde a todos. O mês de novembro já começou chuvoso em grande parte do país, mas será que essa tendência continua? Dá só uma olhada aqui comigo. Nesta quarta, a chuva forte continua com ventania de até 80 km por hora, volumes elevados e risco de deslizamentos e alagamentos entre o Rio de Janeiro e Salvador. Além disso, o mar fica agitado e as ondas podem chegar aos 3 metros de altura. No interior de Minas Gerais, Goiás, Distrito Federal e no interior de Mato Grosso, o risco de granizo aí é alto. Na região sul do país, a formação de uma nova frente fria mantém o risco de temporais isolados no estado do Rio Grande do Sul. Chove também no norte, na maior parte do nordeste e no oeste de Mato Grosso do Sul, ao longo aí desta quarta-feira. Já o tempo firme e quente predomina desde o interior do Paraná até o Triângulo Mineiro e também no leste de Mato Grosso do Sul e desde o estado do Alagoas até o litoral do Piauí. A tendência para os próximos dias é de que a frente fria se forme entre o Uruguai e o Rio Grande do Sul e avance aí a partir dessa sexta-feira, espalhando chuva por toda a região sul do país. No interior de São Paulo, a temperatura aumenta nos próximos dias e o tempo firme segue até a próxima sexta, pelo menos. Nas demais áreas do Sudeste, no Centro-Oeste, Norte e Nordeste, o predomínio é de tempo mais instável. Daqui a pouco eu volto com mais detalhes da previsão do tempo durante toda a nossa programação. É com você. Obrigado, Ana. A Câmara dos Deputados pode votar hoje a PEC que limita o valor de despesas anuais com precatórios. Ela também altera o reajuste das dívidas e muda a forma de calcular o teto de gastos. O governo espera a aprovação
para viabilizar o pagamento do Auxílio Brasil, que substitui o Bolsa Família. Ao vivo de Brasília, as informações de Berenice Leite. Boa tarde, Berê. Boa tarde, Zaidan. Um dos objetivos do governo que defende a aprovação da PEC dos precatórios, como você bem disse, é viabilizar o novo programa social que vai substituir o Bolsa Família, o Auxílio Brasil. Segundo o líder do governo na bancada, a PEC ela é fundamental para abrir espaço fiscal para a implantação desse novo programa, que vai ampliar a renda aí de muitos brasileiros, principalmente os mais vulneráveis. Essa proposta de emenda à Constituição limita o valor de despesas anuais com precatórios, altera também o reajuste das dívidas e muda a forma de calcular o teto de gastos. O presidente da Câmara prometeu que vai votar essa matéria ainda hoje. Na semana passada ela já foi discutida, porém não houve votação por falta de quórum, ou seja, não havia a quantidade de deputados suficientes para realizar essa votação. Então, boa tarde, Zaidan. Boa tarde. É que seja ainda hoje. Zaidan. Muito obrigado, Berê. Os bancos não serão mais obrigados a atender ao público entre 10 da manhã e 4 da tarde. Direto da redação, as informações de Kaile Rodrigues. Boa tarde, Kaile. Boa tarde, Zaidan. A Federação Brasileira de Bancos liberou as instituições de operar no horário tradicional, que vigorava antes da pandemia. Significa que na retomada das atividades, com a flexibilização das restrições impostas pela pandemia de Covid-19, cada banco vai poder adotar política própria para abertura e fechamento das agências. A federação explicou que crise sanitária, ela mostrou que os bancos possuem perfis próprios e fortaleceu as transações digitais. Segundo a entidade, ao longo dos últimos anos, os bancos aumentaram os seus investimentos em tecnologia de 22 bilhões de reais para 26 bilhões de reais, apenas entre 2019 e 2020. Hoje as pessoas usam mais os meios digitais de serviços bancários, com quase 67% de todas as atividades. Pelo celular, 51% dos clientes de bancos fazem as operações. Zaidan, ficamos ligados, é claro, nessa informação. Com você. Kaile. Em São Paulo foi aprovado o projeto de lei que traz novas normas para comercialização e produção de produtos artesanais alimentícios. De Araçatuba, Gustavo D'Angelo. Boa tarde, Gustavo. Boa tarde, Zaidan. Boa tarde a todos. Pois é, o projeto de lei aprovado pela Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo estabelece novas normas para a inspeção, manipulação e fiscalização de produtos artesanais e comestíveis de origem animal, como queijos, linguiças, pães e bolos. A mudança foi proposta pelo governo paulista, já que a legislação atual não atende às necessidades da cadeia produtiva do pequeno produtor e da agroindústria de pequeno porte. A iniciativa partiu de estudos realizados pela Secretaria de Agricultura e Abastecimento. A medida desburocratiza a produção e comercialização de queijos artesanais e irá permitir a regularização de produtores. É importante destacar que o texto proposto pelo governo foi alterado pelos deputados da Alesp e uma das mudanças foi a especificação que o Serviço de Inspeção de São Paulo contará com uma equipe especializada que passará por treinamentos, com o objetivo de padronizar tecnicamente o serviço em todo o estado. Também foi inserido que os produtos devem ser fabricados em locais apropriados a fim de garantir a higiene da fabricação. Os produtores que não cumprirem as regras estabelecidas na norma poderão ser multados. Agora o texto aguarda sanção do governador João Dória. Zaidan. Obrigado, Gustavo. Obrigado a você também. Eu volto logo mais às 10:05 no horário de Brasília com Mais Pecuária. Fique agora com a nossa agenda de leilões.